Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br, bem-vindo à História da Apple, capítulo 8º. A gente parou no capítulo 7º quando Steve Jobs foi afastado do projeto do Lisa e a gente vai dar continuidade a partir daí. Só para a gente ter uma ideia um pouquinho antes da gente iniciar nesse processo, quando o Markkula e o Jobs firmaram a parceria, a sociedade junto com o Wozniak em 77, eles calcularam o valor da empresa e chegaram no valor de 5.309 dólares, era o valor da Apple em 77. Menos de 4 anos depois, a Apple abriu o seu mercado, fez o seu IPO. E para vocês terem uma ideia, foi o maior excesso de subscrição desde a Ford Motors em 56. Ainda em dezembro de 80, né, menos de 4 anos depois, a Apple foi avaliada em 1,79 bilhão de dólares. É realmente um absurdo, né? Em 4 anos uma empresa saltar de faturamento, de valor, né, algo muito grande, né, um absurdo. Bom, e foi nessa época aí que veio surgir o Mac. E como que surgiu o Mac, que é o que a gente vai falar nesse capítulo. A Apple tinha um funcionário chamado Jeff Raskin. O Jeff Raskin, ele tinha alguns atritos com o Jobs, né? O Jobs ele ou gostava ou odiava, e o Raskin era uma pessoa também difícil. Era formado em computação, ensinava música, artes visuais, tinha uma companhia de ópera de câmera, para vocês terem uma ideia, organizava teatro, ele era meio filósofo assim, e o Jobs não bicava muito com ele não. Às vezes achava ele um gênio, às vezes achava ele um babaca, né? Lá em 76, um pouquinho antes, ele foi contratado pela Apple, a empresa dele na verdade foi contratada pela Apple para escrever o manual do Apple II por 50 dólares e acabou virando gerente de departamento dentro de publicações dentro da Apple. Então o Jeff Raskin ele cuidava dessa parte de publicações. E aí o tempo foi passando e tal, ele pediu para o Markkula, o Raskin, pediu para o Markkula para trabalhar num projeto independente que estava rolando dentro da Apple chamado Annie. Era um projeto ali, estava rolando, tinha algumas pessoas trabalhando naquele projeto e ele falou, poxa, eu quero ir lá e trabalhar. O Markkula falou, beleza, vai lá, vai trabalhar. Aí ele entrou como chefe desse projeto, só que ele resolveu trocar de nome, ele não queria utilizar nome de mulher nos projetos, ele achava que isso era machismo, e resolveu trocar o nome de Annie para o nome de uma maçã, que era a maçã, o tipo de maçã que ele mais gostava de comer, que é a maçã Macintosh. Só que Macintosh sem o A, era o Mac tipo o McDonald's, né? Então, o Macintosh é o tipo da maçã que tinha lá naquela época, não sei se ainda tem, né? Enfim, e ele gostava muito, ele acabou utilizando esse nome de Macintosh. A ideia dele era que a máquina fosse uma máquina barata, então uma máquina de até $1.000, um aparelho simples, mas bem acabado, né? Só que uma coisa simples, uma tela, um teclado, uma unidade, uma coisa só. Para vender esse produto para as massas. Então era uma tela pequenininha, uma tela de 5 polegadas, um microprocessador muito barato da Motorola, e a equipe era uma equipe pequena, só com 4 engenheiros. O que aconteceu? O Steve já estava perambulando pela empresa procurando alguma coisa para fazer, porque ele tinha acabado de ser despejado da chefia do Lisa, do computador que levava inclusive o nome da filha dele, né? Ele começou a rondar ali os arredores da equipe do Macintosh, o projeto Annie, né? E aí ele começou a interferir na máquina, ele começou a interferir nos projetos e tal, e o Raskin começou a ficar a pé da vida com ele, né? Ele falou o Jobs falou pro Raskin, falou, meu, isso aqui tá tudo errado, vocês têm que fazer uma máquina muito boa, tem que fazer um negócio top de linha, não dá para fazer uma máquina muito barata e tal. Aí o que ele fez? Ele chamou o Jobs, chamou um cara chamado Burrow Smith, esse camarada aqui, que falou, olha, faz um projeto aí de uma placa melhor, né, componentes melhores, um chip mais potente. Por que o Steve Jobs estava querendo utilizar todo aquele processamento gráfico, né, o sistema gráfico que estava sendo utilizado no Lisa, queria utilizar no Macintosh, né, só que ele precisava de uma máquina mais potente para poder rodar esses gráficos todos, né. Aí o que aconteceu? O Bill Atkinson, que a gente falou lá no capítulo passado, né? Ele foi aluno do Raskin, inclusive. O Raskin era professor, né? O Bill Atkinson foi aluno dele e nessa discussão, nessa divergência aí, ficou do lado do Steve Jobs. E ele falou assim no futuro, ele falou, Steve fez bem em assumir o projeto, o resultado para o mundo foi melhor. E realmente foi, né? A gente vê o que acontece hoje em dia. Alguns integrantes acabaram saindo, desistindo de trabalhar com Jobs, achando que era impossível, né? Ele tinha defeitos de temperamento, mas ao mesmo tempo ele tinha um carisma, uma energia muito boa e tal, ele tinha um nome, tinha aquela coisa toda.
Então as pessoas ficaram aí um pouco da equipe resolveu ir embora, o outro um pouco ficou confiando nele e tal. E ele tinha aquela gana de realmente fazer alguma coisa acontecer, né? O Lisa ele tinha tentado aí fazer a própria máquina, mas acabou não dando certo, e ele tinha que fazer o projeto dele acontecer. Ele acabou apostando publicamente $5.000 contra o John Couch, que acabou ficando com o Lisa, né? De que o Mac sairia antes, seria uma máquina melhor, mais barata e tal, e ia sair antes do que o Lisa. Apostou $5.000, né? E vamos ver o que vai acontecer. Bom, ele falava assim, podemos fazer um computador mais barato e melhor que o Lisa e que saia primeiro. E aí ficou essa coisa, né? Aí essa brigaiada toda com o Raskin, o que aconteceu? O Scott, que era o CEO daquela época, a gente já sabe, já conheceu ele, né? Chamou o Jobs e o Raskin e o Markula para poder conversar. Falou, meu, vamos resolver essa treta aqui, não quero mais briga, vocês estão brigando muito, o projeto tem que continuar e tal. O que aconteceu? O Markula da vez passada tinha ficado a favor do John Couch e dispensou o Jobs, né? Dessa vez ele acabou falando, eu vou dar pro Jobs porque é melhor que ele fica mais calmo. Esse projeto está rolando num prédio lá longe, ele vai ficar afastado da sede aqui, não vai encher o saco, então vamos botar ele lá, né? E acabou tirando o Raskin da chefia do projeto e colocando o Jobs no lugar, né? O Jobs ficou felicíssimo, ele falou, para mim era como voltar à garagem, tinha minha equipe amalucada e estava no controle da coisa. Depois que o Raskin saiu, o Jobs acabou arquitetando um plano aí para poder também tirar o Scott lá como CEO da empresa, tá? Bom, nesse meio tempo, enquanto o Jobs estava querendo, tinha acabado de assumir, estava querendo montar a sua equipe, ele começou a andar pela Apple e chegou no cubículo desse cara aqui, que é o Andy Hertzfeld. O Andy Hertzfeld, ele era um dos engenheiros do Apple II e estava lá, papapá, escrevendo código na tela, fazendo. Aí ele chegou para ele e falou, escuta, você faz alguma coisa que preste? Porque a gente só quer gente boa trabalhando no Mac, eu não sei se você presta. E aí o cara ficou meio, putz, Steve Jobs me perguntando isso, me interrompendo, eu não sei nem o que dizer. Ele falou, trago boas notícias para você, agora você faz parte da equipe do Mac. Venha comigo. Aí o Hertzfeld falou assim, não, tudo bem, eu aceito, mas eu preciso terminar aqui, me dá alguns dias. Eu falei, cara, o que tem de mais importante do que trabalhar no projeto do Mac? Larga tudo isso aí e vem pra cá. Aí o que ele fez? Ele puxou o computador do cabo e arrancou o cara dali, do cubículo dele, colocou no carro, na Mercedes dele e foram para o prédio que era mais afastado da sede, onde ficava a equipe trabalhando no Macintosh. Ele botou as coisas dele lá e falou assim, ó, aqui é o teu lugar, seja bem-vindo, pode começar a trabalhar, né? Pra você ver como é que era desse jeito que funcionava. Ele até queria contratar o Wozniak, para vocês terem uma ideia. Ele chegou a conversar com o Wozniak, vamos fazer um negócio de novo e tal, aquela coisa toda. O Wozniak começou a gostar da ideia e tal. Nessa época o Wozniak já estava afastado da empresa. E aí ele falou, meu, vamos começar a trabalhar. Só que o Wozniak teve um acidente de avião nessa época. Ele pilotava avião e numa decolagem, um problema na cabeceira da pista, ele acabou sofrendo um acidente, ficou afastado, teve até risco de perder memória, foi um negócio mais complicado. E aí, nesse caso, o destino acabou tirando ele dessa linha, né? Nesse meio tempo, o Jobs falou, poxa, agora que o projeto é meu, a gente precisa mudar esse nome, nada de maçã, Macintosh, não, vamos ter que trocar de nome. E ele fazia muita palestra, inclusive naquela que eu mostrei alguns capítulos para trás, não me lembro exatamente qual foi, onde ele fazia uma associação entre o carro ser uma bicicleta para o homem, porque aumentava a velocidade que se deslocava e diminuía a energia que gastava durante os deslocamentos. Então seria o computador o impulsionador da criatividade humana, né? Ele sempre fez essa associação, né? Então ele decretou que os computadores, ao invés de ser Mac, ia se chamar, você ia estar assistindo esse vídeo agora, trabalhando agora num Bicycle Pro de 15 polegadas, de 16 polegadas. Imagina, ele queria chamar o computador de Bicycle, de bicicleta, né? Então ia ser um iBicycle Pro, um Bicycle Air, imagina que engraçado que seria, né? Graças a Deus essa ideia foi deixada de lado, durou um mês só e ele acabou esquecendo. Talvez aí tenha percebido que era uma ideia muito ruim chamar o computador de bicicleta, né? Não faz muito sentido. Bom, enfim. Ele estava trabalhando lá com o Hertzfeld, né? E todo mundo começou a ter problema com ele, porque ele microgerenciava muito a situação, né? Ele queria tudo muito perfeito, com muito detalhe, ele começou a se preocupar com
com coisas microgerenciar as pessoas, e até no final da vida, um pouco mais para frente na vida dele, ele assumiu isso, né? Ele, ó, aprendi com os anos que quando você tem pessoas realmente boas, não precisa tratá-las feito crianças. É por isso que a política de contratação da Apple muito violenta, é muito forte, muito fechada. Você faz muitas entrevistas para poder chegar lá. E aí, por quê? Porque eles querem realmente a pessoa boa para não ter que se preocupar com ela, não ter que ficar lidando com picuinha e tal, né? Mas muita gente teve problema com o Jobs, obviamente, não gostava, achava ele grosso e tal. E muita gente, a Karen, por exemplo, me considera a pessoa mais feliz do mundo por ter trabalhado com ele. Então, existia uma divergência muito grande. Quem entendia e suportava as grosserias dele, levava para frente, né? Aí um dia o Bill Atkinson tinha acabado o serviço e o Jobs pegou o Bill Atkinson e levou ele para o pátio, né, para o estacionamento, e mostrou um Porsche e falou assim, olha só, a arte, a grande arte puxa o gosto e não acompanha os gostos. Então ele falou, meu, a gente tem que ser tendência, as pessoas têm que imitar a gente. É isso que a gente tem que fazer com o Macintosh, transformar num produto de referência para o mercado, né? E aí começou a trabalhar, o Terry Oyama, que fez muitos dos designs, né, desenhou o projeto preliminar, né? E aí o Jobs não gostou muito do projeto preliminar do Oyama e saiu, foi dar um passeio, foi na loja Macy's, essa famosa loja de departamentos que tem lá nos Estados Unidos, e tinha uma seção de eletrodomésticos com equipamentos da Cuisinart, que são equipamentos muito bonitos, que levam em conta muito a questão do design, né? E ele ficava louco com aquilo ali, ele falou, meu, é isso aqui que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer um produto que as pessoas tenham orgulho de colocar dentro de casa, né? Para vocês terem uma ideia, a patente do desenho da caixa do Mac, né, do invólucro, foi registrada com o nome do Steve Jobs, do Jerry Manock e do Terry Oyama. E o Terry Oyama falou assim, ó, Steve Jobs não desenhou uma única linha, mas foram as suas ideias e as suas inspirações que fizeram o design que ele é. Então ele acabou assinando como desenho industrial e ele só realmente concebeu, mas é ele que direcionou isso tudo, né? Foi em cima dessas ideias dele, da visão dele, que tudo foi construído, né? A outra obsessão que o Jobs tinha era com o que aparecia na tela. Não adianta nada você ter um invólucro bonito se o que aparece na tela é horroroso, é feio, né? E aí o Bill Atkinson, que era o mago do negócio ali, ele tinha bolado um algoritmo genial para conseguir fazer curva, fazer círculos e ovais dentro da tela. Era algo assim que nunca ninguém tinha visto, era só reta, né? Era tudo pixelizado e ele conseguiu fazer numa sequência de números primos, acaba formando um quadrado perfeito, aquelas coisas de maluco, né? E ele gerou uma sequência e conseguiu fazer curvas. E todo mundo lá, meu, caramba, você é um gênio. E aí o Jobs olhou e falou, ah, legal. Mas e se a gente fizesse quadrado com borda arredondada? Ele nunca estava satisfeito, ele sempre queria algo a mais. E o Bill ficou, meu, poxa vida, caramba. Falei, quer ver? Vem dar uma volta comigo. O Steve Jobs adorava caminhar, era a forma como ele oxigenava e pensava, raciocinava e tal. Saiu para dar uma caminhada com o Bill Atkinson e começou a mostrar as placas. Olha só uma placa de trânsito, ó, retangular com as bordas arredondadas. Olha a outra placa ali, ó, triangular e com as bordas arredondadas. E ele falou assim, olha, em 3 quadras vimos 17 exemplos. Aí ele ficou realmente satisfeito, falou, nossa, você tem razão, a gente tem que fazer o quadrado com as bordas arredondadas. E como o Mac usava o bitmap, né, era possível bolar um esquema desse jeito, né, fazer essas bordas arredondadas. E também o bitmap oferecia a oportunidade de você desenhar fontes diferentes, né? Então não ter só um tipo de caractere como era antigamente. Aí o que aconteceu? O Hertzfeld contratou uma moça chamada Susan Kare, e a Susan Kare, ela foi aí a mãe das fontes. Ela começou a desenhar fontes, caractere por conta de toda essa história que a gente vem contando desde já. Então o Steve Jobs lá na faculdade Reed, vendo aulas de caligrafia, depois de ter desinteressado pelo curso, né? Então, e essa visão do papel branco, da tela com papel branco, a tela de bitmap, questão de caligrafia, tudo, né? Então a gente vê como isso vem construindo e hoje a gente tem fontes no computador, diversas fontes no computador, graças a essa moça, Susan Kare, e a visão do Steve Jobs para isso. O Mike Markkula achava horroroso, falou, vocês vão ficar se preocupando com fonte no computador, a gente tem coisa mais importante para se preocupar, com custo, com não sei o que, aquela coisa. Mas era a visão do cara, né?
E aí o que aconteceu? A Susan Kare, ela começou a desenvolver as fontes e ela batizava as fontes com o nome das estações do trem que ela pegava. Então como é que é? Overbrook, Marion, Rosemont. Então eram as estações da baldeação da linha central lá da Califórnia que eles pegavam, né? E é por isso que as fontes hoje têm esses nomes. Tem a fonte Nova York, tem a Chicago, tem a Genebra, tem Londres, né? Tem fontes com nome de países, de cidades e tal, por conta disso. Então a gente entende como que as coisas aconteceram, né? Através dessas histórias, isso que é muito legal. Bom, depois de muita briga com o Markula, né, o que aconteceu? Toda essa preocupação do Jobs com a questão da interface gráfica, com bordas circulares, redondas, com fontes, aquilo tudo, acabou criando uma indústria, né, a indústria do desktop publishing, né, editoração eletrônica. Antigamente tudo era feito com letra 7, né, quem lembra aí da letra 7? E isso acabou transportando todo esse trabalho que era manual, que era meio que carimbos, né, para algo eletrônico, para dentro do computador. Acabou criando uma indústria toda que a Apple suportou e que, né, rendeu muito para a Apple, salvou a Apple durante muito tempo. Foi uma bênção para o faturamento da Apple, né. A Kerr também desenvolveu ícones, né, não foi só fontes, mas esses ícones também. Olha os desenhos que a gente conseguiu dela aqui, muito legal. Lixeirinha para descartar, as pastinhas, aquela coisa toda, né? E aí o Jobs ele queria uma linguagem coerente de design para toda a linha de produtos da Apple. Então ele montou um Apple Design Guild, que era uma associação de design da Apple, e lançou um concurso para escolher um designer para a Apple. Beleza, um monte de gente se cadastrou, mas o vencedor foi ninguém mais, ninguém menos que o Hartmut Esslinger, é o cara da Frog Design, né? Ele era o responsável pelo visual das televisões da Sony, já era um cara, né, bam do negócio. E aí o Jobs falou, olha, eu te dou um emprego, você ganhou, tudo bem, eu te dou um emprego, mas você vai ter que se mudar para a Califórnia. Então ele se mudou para a Califórnia, abriu a Frog Design na Califórnia, só para hoje a gente ter no verso dos equipamentos hoje escrito Design in California, né? Por conta disso, porque ele abriu a empresa na Califórnia, né? E ele teve esse contrato em 83 de 1,2 milhão de dólares por ano para atender somente a Apple. E foi uma das maiores parcerias, né, da era industrial, com certeza, com certeza. E o Jobs ele tinha uma gana por perfeição tão grande pela parte de fora quanto também pela parte de dentro. Então ele perdeu muito tempo do projeto tentando alinhar linhas da placa de circuito impresso, como que os objetos iam estar lá dentro do computador, e as pessoas não iam nem ver. Mas ele falava, meu, eu aprendi com meu pai, lembra? As coisas têm que, mesmo que seja a madeira de fundo do armário, elas têm que ser boa, ela tem que estar bem envernizada, tem que ser uma maneira bem feita como se fosse à frente. Então ele acabou perdendo muito tempo com relação a isso, mas acabou montando um computador que a gente sabe exatamente depois o que aconteceu, né? Ele queria oferecer uma experiência controlada para todo mundo, né? Então as máquinas não poderiam ser abertas, não dava para você colocar slots como as outras máquinas, era aquilo ali e aproveita aquilo ali, né? Para você ter uma ideia, o tamanho do controle que ele queria, ele tirou as setinhas do teclado, que antigamente poderiam movimentar a seta do mouse, para obrigar as pessoas a aprender a usar o mouse, que era o objeto inovador do negócio, né? Ele estava proibindo uma coisa para direcionar para outra. Olha só a cabeça dele como é que era, né? Também deu muita confusão na época para essa adaptação. O que aconteceu? O Lisa acabou saindo antes do Mac, né? Saiu em 83 e o Mac, a gente sabe, saiu em 84. Então o Jobs acabou perdendo a aposta lá para o John Colt, pagou os $5.000 para o John Colt. E ele foi, o próprio Jobs foi designado para poder fazer a conferência de imprensa aí com relação ao lançamento do Lisa. E ele, no meio do lançamento do Lisa, ele acabou falando do Macintosh. Então ele acabou lançando e matando o produto no mesmo momento, porque ele sabia que no ano que vem ia lançar o Macintosh. Então era como lançar o Lisa dando-lhe o beijo da morte. Foi uma entrevista que ele teve e ele acabou falando isso. Depois de 2 anos, o Lisa acabou saindo de linha e aí começou mesmo
a entrada do Mac, e a gente vai ver no próximo capítulo como que isso se desfecha com o lançamento do Macintosh. Legal, pessoal? Então eu fico por aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanha, deixa teu like aí, deixa teu comentário e compartilha para que outras pessoas possam conhecer essa história fantástica da Apple. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.